Rapaz, amados, é um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar as Escrituras Sagradas. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, é isso mesmo, a sua Bíblia, e abrir no capítulo 6 de Gênesis, onde nós estamos estudando aqui o primeiro livro da Bíblia, para poder aí compreender melhor o plano de Deus em nossas vidas. Acontece o seguinte, versículo 1. E aconteceu o quê? Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres e todas que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas nasceram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões da fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. E disse ao Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, e nós já passamos por algumas situações aí, em que nós vimos que Adão e Eva tiveram filhos e filhos. Nós fizemos até um estudo rapidinho aí, uma suposição de mais de 10 mil pessoas, a possibilidade de ter um Éden, mas foi só uma curiosidade, não é bíblico aquilo, certo? E aí nós estamos estudando agora, voltamos para o texto bíblico, capítulo 6, e nós estamos estudando aqui a multiplicação da maldade aqui. Mas é importante algumas coisas para ler aqui, para você não ficar aí pensando besteira. Por exemplo, nós estamos vendo aqui ó, que o homem, né, a maldade começou a se multiplicar, mas o homem começou a se multiplicar na terra. E aí, aquela geração do Enos, do Sete, que começou a invocar o nome do Senhor, começou a ser grato a Deus, como a Eva foi lá, quando ela agradeceu a Deus pelo nascimento do Sete. Então, um dos filhos do Sete, nós já vimos, começou a descendência dele, começou a ser o quê? A invocar o nome do Senhor. Então começou a ser diferente de tudo que eles faziam. Então assim, começou a ser uma nação exemplo, ser considerada os filhos de Deus. Então, só que mesmo essa geração, essa que foi considerada filho de Deus, começou então a observar as filhas dos homens. Ou seja, vamos dizer o seguinte, então quem são os filhos de Deus? São os anjos? Não. Então muitas pessoas acham o seguinte, no versículo 2, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres e todas as que escolheram. Então alguns acreditam, os anjos, não, nada a ver, anjo é outra coisa. Então assim, então os filhos daquela geração dos 7, que começaram a invocar o nome do Senhor, como nós já lemos lá, da descendência de Enos, então esses filhos que andavam na presença de Deus, até eles começaram a olhar para os filhos das outras pessoas que não se importavam com Deus, né, em ter o coração grato a Deus, e começou a se misturar. É mais ou menos o seguinte, você cria um filho, só para você entender, e você lá dá os seus valores familiares, olha, não pode roubar, matar, tenha um coração grato a Deus, antes de você, das refeições, pense em Deus, não precisa parar, colocar a mão por cima, agradecer a refeição, mas quando tudo que estiver nas suas mãos, agradeça a Deus, Deus está te dando, nem que seja através de seu pai, através de seu filho, tudo que chega nas tuas mãos, é porque Deus está movendo o coração de alguém. E você tem que ter o coração grato a Deus. Então, muitas vezes nós recebemos muitas coisas através de pessoas e acreditamos que são as pessoas que estão nos dando, mas Deus está movendo o coração daquelas pessoas para nos presentear. Então, existia uma geração dos filhos de Deus que era grato a Deus, porém ele viu que as outras gerações
das outras pessoas que não se importavam com Deus, não receberam também. Então, como eu disse para vocês, você cria um filho colocando no coração dele os seus princípios bíblicos cristãos, né? Não é que você tem que colocar a Bíblia na cabeça da criança, não. Mas as suas atitudes são mais importantes que essa leitura. Então você coloca valores, não roubar, não matar, não falar palavrão, não ofende, respeita as opiniões. E quando essa criança começa a conviver socialmente na escola, por exemplo, você tem lá na escola, que é o encontro de várias famílias, vários princípios. E aí você vai ter famílias mais liberais do que outras. E a criança, ou o seu filho, já criança, depois jovem adolescente, começa então a ter que ter atitude própria, porque você vai orientar o seu filho, mas na hora H ele tem que decidir. Então aqui mesmo as orientações, aqui acontece o que? Ele começa a colocar em xeque os seus princípios, a sua educação. Por quê? Porque o outro pai deixa, o outro pai permite, o outro filho tem isso, são situações financeiras diferentes, então, de repente a pessoa ganhou um presente melhor, então começa a questionar, o outro tem um aparelho melhor que o meu, quer dizer, então assim, e esquece de ter o coração grato. Ele vai querer fazer as coisas que o outro faz. Você fala, não fuma. Mas o outro pai deixa fumar. O outro pai deixa beber. Quer dizer, então, começa a entrar em choque os seus princípios. E aí, ao invés de respeitar os outros princípios, mas seguir os valores da sua família, porque os valores das outras famílias são diferentes. De repente não são os mesmos que o seu. Mas, e aí começa a entrar em choque. Então começa a querer fazer o que o outro faz. Aconteceu aqui, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram mais bonitas, mais formosas. E aí começou então a casar com elas, a sair da presença de Deus e esqueceram de invocar o nome de Deus. Então aí, nessa altura do campeonato, a Bíblia não diz o tempo aí, mas encheu-se de maldade a terra. E a Bíblia diz exatamente isso. E aí, uma coisa importante no versículo 3, que é como se Deus limitasse. Lá o homem vivia mais de 100 anos, 200 anos, 800 anos, nós vimos lá no início. Então Deus aí dá um número-chave no versículo 3, que é a idade biológica, 120 anos, essa carcaça aí vai durar 120 anos agora. Por quê? Porque quanto mais longe de Deus, menos você se cuida, porque Deus não é cardiologista. Deus quer o seu coração. Não, Deus quer o seu corpo, alma e espírito. Então Deus é Deus completo. Deus não é cardiologista. Deus quer o seu coração. Isso é uma simbologia. Deus quer realmente que você trabalhe na presença dele, que você age de acordo com o coração dele. Então aí a idade biológica é aproximadamente 120 anos, tá legal? E aí também diz, estou falando muito e aí, né? Então, de repente, aqui também a Bíblia cita a existência de homens altos, né? Homens altos, eu tenho 1,71 m, um homem mais alto, 1,80 m, jogadores de basquete, 2 metros. Então, assim, a Bíblia dá a existência de gigantes, são essas pessoas altas de mais 2 metros, certo? E aí viu Deus que a maldade se multiplicou, e Deus, então, fica frustrado, né? Então, Deus olha, puxa vida, né, meu, aquele sentimento. Olha, criamos o homem, a nossa imagem e semelhança, para que ele fosse um exemplo a todos os animais. Olha o que aconteceu. Mas aí tinha aquele nosso inimigo lá, né? Não vamos jogar tudo nas culpas do diabo, mas ele estava lá, porque quanto mais longe de Deus, tem jeito, você vai se afastando de Deus, o que acontece? Vai vir ideias humanas. E a ideia humana é o quê? O que eu tenho, o que eu vou vestir, o que eu vou beber, eu vou satisfazer o meu corpo, a minha alma, não vou me preocupar em agradecer a Deus. Então quanto mais distante de Deus, mais próximo do diabo. O que eu posso fazer? Tem que fazer isso para você mesmo. E aí o diabo está lá, está azarando todo mundo, ele conseguiu fazer com que toda aquela humanidade, conseguiu entrar na cabeça de todo mundo, oferecendo coisas fáceis, oferecendo um caminho mais curto, oferecendo facilidades, corrupção, já existia tudo lá, tudo lá. Quantas mulheres você quiser, não tem problema, já está ali. Então Deus, olha, quer saber? Eu vou destruir tudo isso aí. Porém, olha que lindo! Existia versículo 9, Noé andava com Deus, Noé andava com Deus, Noé fazia as coisas que, Noé achou graças, versículo 8, Noé achou graças aos olhos do Senhor. Olha que lindo, Noé era um homem justo, reto em suas gerações, Noé andava com Deus. Olha que lindo. Então assim, diante de tanta maldade, tanta coisa ruim, sabe um lugar onde você se sente mal, mas você está ali. Então você tem que fazer o bem.
Então muitas vezes no lugar, no trabalho, onde você estiver, na festa, ela tem, onde você estiver, você fala, nossa, quanta fofoca, quanta maldade, vou sair de perto. Não, a Bíblia diz tudo bem, não é que sair de perto, basta você não participar com as ideias. As suas ideias têm que estar ali, tem que tentar prevalecer as boas ideias. Então, não é que você está no meio das pessoas, é que você tem que fazer as mesmas coisas que ela. Ah, então, por exemplo, sou convidado, por exemplo, a pessoa vai se encontrar no bar numa sexta-feira. Posso ir, mãe? Pode, filho. Vou, pai. Mas você vai fazer o que lá? Eu vou tomar suco. Então, toma suco mesmo. Mas é a companhia ou é a bebida? Então, assim, se você realmente defender as suas convicções, por exemplo, eu posso ir em qualquer lugar hoje, eu estou quase 50 anos, eu não vou beber cerveja porque eu não gosto, eu vou beber suco, eu não quero, eu sei que da presença do Espírito Santo na minha vida, não vou dar, oferecer cerveja, eu vou cuidar do meu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Por isso, agora, você tem que defender suas convicções, e o Noé, mesmo com tanta maldade ali, a Bíblia diz que ele andava na presença de Deus, ele tinha um coração grato. E olha que lindo, diante de tanta maldade, Deus falou, quer saber, Noé? Deus escolhe o Noé, e do Noé então Deus vai tentar aí fazer novamente umas novas gerações. É o que está dizendo aí, versículo 12. E viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido, e o seu caminho sobre a terra. Então a terra acabou, isso é carne, podre. Se você não cuidar da sua alma, não pensar em Deus, ser grato a Deus, você cuidar só da carne, você vai fazer só da carne, matar, roubar, quer dizer, viver aí de uma maneira egocêntrica, né? Pensando só em você, não tem que comer, beber, nos prazeres, você não terá prazer em buscar a presença de Deus. E aí a humanidade estava assim, e Deus escolhe Noé, e nós vamos continuar na próxima aula. Na próxima aula vamos falar o que aconteceu no capítulo 6, no finalzinho. Mas olha que bonito. Deus escolheu você. Onde você estiver, ande com Deus. Seja o exemplo. Não se afaste não. Seja o exemplo. Continue ali defendendo suas convicções. Mas você não precisa chegar lá, pegar a Bíblia. Não. Com as suas ações, com as suas ideias, respeitando. Seja uma pessoa agradável. Amém? Deus te ama. Continue com Deus. E até a próxima aula aqui do nosso projeto, o Professor da Bíblia.